abençoado. Abençoados. Graças a Deus. Graças a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado àquele que nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Toda honra, todo louvor, toda glória seja dado àquele que pagou o preço lá na cruz, aquele que se entregou a si mesmo por nós, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, o Senhor do nosso tempo, o nosso Senhor, o nosso Pai, o esposo do nosso espírito, aquele com o qual nós estamos casados. Amém? Gostaria de saudar aos santos, aos abençoados que estão nos vendo através dessa câmera, e nós estamos aqui extremamente felizes, extremamente. E talvez você pense, vocês não têm problema? Vocês estão com muito dinheiro? Não, pessoal, não é isso. Mas nós cremos que as nossas vidas estão no controle de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Uma saudação a todos que estão aqui nos vendo. E vamos aqui continuar com o nosso serviço. Que serviço é esse? Fazer com que a palavra corra e seja glorificada. E para isso, nós convidamos você também a nos ajudar. Você se inscreva aí na nossa página do YouTube e você estará nos ajudando, você estará participando, porque há uma necessidade que o YouTube se fortaleça para que a palavra corra com mais velocidade, que a palavra seja glorificada com mais rapidez. Amém? Então receba que tudo está bem, que você é um abençoado e que Deus mesmo tem o controle da sua vida. Vamos aqui dar início ao nosso tema, ao nosso assunto dessa noite, que é meninos no entendimento. E veja, santos, não é meninos no corpo físico, não, porque no corpo físico, menino é uma fase do crescimento, não é isso? Todo homem, toda mulher passa por essa fase e em um determinado tempo da sua vida, ele é um menino. Isso no crescimento físico. Mas nós vamos falar meninos no entendimento, na mente, no conhecimento. Para isso vamos ler aqui Hebreus capítulo 6, versículo 3. Terceiro versículo desse capítulo. Vamos começar por aqui, depois leremos outros versículos, que diz assim, versículo 3, é isto, faremos, para o futuro, o verbo fazer está aqui empregado no futuro, faremos, se Deus o permitir. Faremos, se Deus o permitir. Uma condição, tem que haver a permissão de Deus. E eu gostaria aqui de confessar para os abençoados, para a amada igreja, que eu demorei um certo tempo a entender esse verso. Demorei, porque diz que Deus tem que permitir, porque parece que é um verso isolado aqui do texto, do contexto. Parece que está havendo uma contradição nesse verso, porque nos versos anteriores, o apóstolo Paulo, ele traz uma certeza, ele traz uma ordem. Veja aqui o versículo 1 e o versículo 2. Veja o que diz aí o apóstolo Paulo, no versículo 1 e no versículo 2. Dois versículos que são antes do versículo 3, não é isso? Diz assim, pelo que, veja bem, pelo que, deixando, é para deixar, isso aqui é uma ordem de Deus, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Veja o que está dizendo o apóstolo Paulo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Aí então no versículo 3, ele vem com essa palavra, e isto faremos se Deus permitir. E eu demorei sim tempo para entender isso, mas vamos entender, vamos ler
porque nós precisamos entender, porque o nosso culto é um culto racional, é um culto com entendimento. Vamos ver aqui no começo, Hebreus capítulo 5, no versículo 11, porque Hebreus é uma carta, Hebreus não é um livro, porque não foi o apóstolo Paulo que dividiu aqui em capítulos, em versículos. Isso aqui foi uma boa intenção da sociedade bíblica brasileira. Uma boa intenção, mas você viu no que deu, não é isso? Então vamos ler aqui, Hebreus capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 14. Diz assim: do qual muito temos que dizer, muita coisa para dizer, não é isso? Mas de difícil interpretação. Olha, veja que o apóstolo Paulo aqui no versículo 1 e no versículo 2, ele diz que é para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Que coisa difícil de se entender, abençoados. Deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. De difícil interpretação, porque não é fácil. Porque se ele falasse que era para deixar as doutrinas do mundo, as doutrinas do diabo, ou as nossas próprias doutrinas, com certeza seria mais fácil de se entender. Mas ele diz que é para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. E diz mais aqui, porquanto, versículo 11, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Por isso que é difícil de entender. O abençoado não quer ouvir, se torna tardio em ouvir, negligente. Versículo 12, porque, olha, o que acontece? Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, já está pronto para ensinar, ser um doutor no assunto, ainda necessitais de que vos torneis a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E que primeiros rudimentos são esses? Ele fala aqui no versículo 1 e versículo 2, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. E diz mais, não lançando de novo, porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que vos torneis a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não do sólido mantimento. Leite é aquele alimento que é dado ao menino, lá no começo, do crescimento. E o versículo 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, qualquer um que se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça. Por quê? Porque ainda é menino. E o versículo 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, depois de toda essa explicação, no capítulo 6, no versículo 1 e no versículo 2, ele diz, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. Paulo explica que para ser adulto, no entendimento, você tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Porque se lá no começo do versículo 11, ele diz que é para deixar, e aqui embaixo ele diz que quais são esses rudimentos, é que você precisa deixar esses rudimentos para você crescer. Aquele que ainda está nesse rudimento, que olha que quais são, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e a doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E aí no versículo 3, ele diz, isto faremos se Deus o permitir. Deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, você só vai deixar se Deus o permitir. Parece contraditório, não é isso? Parece contraditório, porque primeiro ele manda deixar, no versículo 1 e no versículo 2, e só no versículo 3 ele diz que só acontecerá, só vai deixar se Deus o permitir. Como é que funciona isso? Dá a impressão que Deus manda fazer e ao mesmo tempo ele bota uma condição para que isso possa acontecer. Olha, existe um processo para se crescer no entendimento. Existe um processo para se avançar
na estatura, no entendimento. E olha, isso não tem nada a ver com salvação eterna. Crescer no entendimento, deixar de ser menino, nada a ver com salvação eterna. Porque a salvação eterna, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e no versículo 9, diz que é um dom de Deus que não depende das nossas obras. Ele nos salvou porque Ele quis nos salvar. Agora, o crescimento no entendimento, existe um processo. Romanos capítulo 10, vamos começar aqui a ver que processo é esse. Romanos capítulo 10, abra a sua Bíblia, por favor, anote, procure, acompanhe. No versículo 16 e no versículo 17. Diz assim, ó, versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Versículo 16. Nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Uma pergunta do profeta Isaías. E no versículo 17, diz o apóstolo da graça, de sorte que, de maneira que a fé, o entendimento, o conhecimento é pelo ouvir. Aleluia. Pelo ouvir. Porque se você não ouvir, você não vai entender. Ouvir o quê? Olha o que ele diz aqui. Ouvir pela palavra de Deus. Palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Evangelho da graça. O Evangelho de Deus, a palavra de Deus está de Romanos até Hebreus. A Bíblia, deixa eu te falar, a Bíblia toda não é a palavra de Deus. Porque se você entende que a Bíblia é a palavra de Deus, você deveria se circuncidar. Porque a Bíblia diz que a circuncisão foi uma ordem de Deus. Se você entende, a Bíblia é a palavra de Deus, mas não para a nossa época, não para o nosso tempo. Nós que estamos depois da cruz, a Bíblia, a palavra de Deus, é de Romanos até Hebreus. E diz que o entendimento vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho. Eu sei que talvez, muitas das pessoas já ouvi, pessoas até que pregam o Evangelho da graça, dizendo que passaram uma noite orando e Deus revelou. Outros disseram que foram no monte e Deus revelou. Outros falaram que fizeram um jejum muito extenso e Deus revelou. Nós ficamos com o Evangelho da graça. Nós ficamos com a palavra de Deus, que diz que o entendimento, a fé, é pelo ouvir o Evangelho da graça. Olha, se você entende, abençoado, olha, não se engane, não seja menino. Se você entende o Evangelho da graça, algum momento você ouviu alguma coisa. Então Deus te fez entender. E diz mais, Efésios capítulo 1, vá até Efésios, porque o primeiro passo é você ouvir. E qual é o segundo passo? Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento. Deus dá o conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. E o versículo 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. É Deus que ilumina os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória. Então, você ouve o Evangelho da graça, ouve que você é um abençoado, ouve que você é santo, ouve que você é perfeito, e Deus ilumina os teus olhos e Deus o permite você entender. E Deus permite que você saia dos rudimentos, porque é necessário que Deus o permita. Mas tem um detalhe, isso não acontece da noite para o dia, porque ninguém cresce de a noite para o dia. Segundo a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, veja o que ele diz. Diz assim, ó, mas todos nós, que temos olhos iluminados, nós que entendemos o Evangelho da graça, com a cara descoberta, sem o véu, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, transformados na mente, no conhecimento, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A transformação é de glória em glória, vamos crescendo de glória em glória. E tem o seguinte, abençoados, são vários assuntos, são vários crescimentos, são várias fases. Você vai recebendo o alimento e vai crescendo. Mas às vezes acontece de você entender que é um abençoado,
você entende que o diabo foi destruído, você entende que é salvo, sempre salvo, mas de repente vem um assunto que você não entendeu. Deus não iluminou teus olhos naquele momento, porque é de glória em glória. Não vá embora, espere, calma, porque Deus vai iluminar teus olhos. Ele já está te explicando, você já entendeu muitas das coisas, você vai entender, porque ninguém é abençoado, ninguém nasce adulto. É de glória em glória, é crescendo. Você não vai entender tudo ao mesmo tempo. É de glória em glória o crescimento. O apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, o nosso doutor, o nosso mestre, ele também cresceu. Ele não recebeu toda a glória de uma vez só. Ele não recebeu todo o conhecimento, não. Foi de glória em glória. 1 Coríntios, volte aí, 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11. Veja o que ele diz aí, 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, ele fala assim, quando eu era menino, uma fase que ele passou, a primeira fase, quando eu era menino, falava como menino. Por quê? Porque era um menino, não é isso? Sentia como menino, corria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, quando ele cresceu, quando o entendimento chegou, acabei com as coisas de menino. Quando ele recebeu o evangelho lá de Deus, lá no paraíso, foi de glória em glória, ele também cresceu. Abençoados, Deus não ilumina os olhos do seu entendimento se você não ouviu o evangelho. Você pode passar a noite toda ouvindo alguém falar da Bíblia, falar de Sansão, falar de Golias, falar de Jonas, falar de Moisés. Se não falar do evangelho, você não vai ter os teus olhos iluminados. Deus não vai iluminar os teus olhos. Porque, abençoados, está escrito no Evangelho, Deus ilumina os olhos do entendimento, mas tem que ser do Evangelho, da graça de Deus, segundo a palavra, e a palavra é o Evangelho. Porque existem algumas consequências por não ter os olhos iluminados. Quando se não tem o conhecimento da graça de Deus, mesmo que você seja um filho, você vai sofrer algumas consequências. Gálatas, veja aí Gálatas, o que pode acontecer no capítulo 4, vamos ler aqui alguns versículos, diz assim, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, e quem é herdeiro? Todo filho. Se você é um filho de Deus, não importa onde você esteja, passe o que passe, aconteça o que aconteça, você é o herdeiro de Deus. O apóstolo Paulo diz que herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você é participante da herança de Deus. Aquela herança que Deus prometeu lá a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. Você faz parte dessa herança, porque você é um filho. Mas ele diz o seguinte, que em todo tempo que esse filho, que esse herdeiro é o menino, em nada difere do servo. É igual ao escravo. Aonde? Aqui, na mente. Quando o herdeiro, ele não entende o evangelho da graça, quando os olhos dele, do entendimento, não são iluminados, em nada difere do servo. Ainda que ele seja senhor de tudo. E ele é senhor de tudo. Por quê? Porque ele é o herdeiro, mas lhe falta o conhecimento, os olhos não são iluminados, então ele vive como escravo. E diz o versículo 2, mas está debaixo de tutores, está debaixo de pastores, está debaixo de padres, está debaixo de pai de santo, bispos, apóstolos, debaixo desses homens maus e perversos. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento do evangelho da graça. É um menino, o menino é guiado por todo lado, o menino não sabe andar sozinho. Já viu aqueles irmãos que quando chegam na igreja, pastor, cadê o pastor? Ore por mim, pastor, fale comigo. Se ele for para casa e não conversar com o pastor, se o pastor não botar a mão na cabeça dele e orar por ele, ele vai aborrecido. Por quê? Porque ele é um menino. E diz aqui mais, porque estão debaixo até o tempo determinado pelo Pai. Aí que está aquela palavra de Hebreus capítulo 6, versículo 3. O faremos se Deus o permitir. O tempo que Deus permite, é Ele que sabe. Porque até então, porque nós passamos por esse tempo. Nós vivemos um tempo debaixo, sem esse conhecimento. Estávamos debaixo da mão de homens, estavam debaixo de jejum,
estavam debaixo de batismo. Por quê? Porque nós éramos meninos. É exatamente o que diz o versículo 3, assim, ó. Assim também nós, quando éramos meninos, não tínhamos conhecimento. Por isso que nós não estamos aqui, para estar contra ninguém. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, porque nós também estivemos lá, sem conhecimento. Nós também éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, aqueles que o apóstolo Paulo fala ali em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz: batismo nas águas, jejum, monte, copo de água depois da oração. A relação é enorme. O apóstolo Paulo fez um pequeno resumo. E o versículo 4: mas vindo a plenitude dos tempos, lá na cruz, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, Jesus de Nazaré, nascido sob a lei. Para quê? Versículo 5: para remir os que estavam debaixo da lei. Olha, nós que nascemos depois da cruz, nunca estivemos debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Quando nós nascemos nesse corpo de carne, a adoção já havia acontecido. Nós já éramos filhos de adoção de Deus. E o versículo 6: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações, enviou o quê? O Espírito do seu Filho. Aonde está o Espírito de Deus? No nosso espírito, no nosso coração, que clama o quê? Clama o quê? Abba, Pai. Filhos, filhinhos. Assim que, no versículo 7, assim que já não é mais servo. Abençoados, você não é servo, você não tem que estar debaixo da mão de ninguém, você é um filho, você é um herdeiro, você tem que crescer nesse entendimento, porque senão você vai continuar o tempo aqui no reino dominado por homens, com medo na mão deles, e eles vão te roubar. Isso que é verdade, eles vão te roubar, vão começar te pedindo o teu dinheiro, o teu tempo, a tua vida. Chega de escravidão, você é um filho. Diz aqui o apóstolo Paulo: assim que já não é mais servo, é mais filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Você é um herdeiro, abençoado. Você é um filho, não tem que estar debaixo de ninguém. Cresça nesse entendimento, cresça nesse conhecimento. Largue a chupeta, largue a mamadeira, largue o babador. Você não depende de homem nenhum. Cristo mesmo está na tua vida. Você não é menino, você já é adulto pelo tempo decorrido. 30 anos na igreja lá, orando, indo, dependendo de pastor, abençoado, dependendo de profecia, que o vaso te revele. Que filho que você é, que você não pode falar com teu pai? Uma certa vez, eu estava com uma situação, junto com meu pai na carne, com meus irmãos, não é isso? Os meus irmãos falaram assim comigo: vai lá e fala lá com o nosso pai. Aí fui, falei com meu pai, expliquei para ele a situação. O meu pai chegou assim e falou assim para mim: teus irmãos não têm boca para falar? Você tem que falar? É a mesma coisa, abençoado. Você não precisa que alguém vá interceder por você, porque o mesmo Espírito que está em mim é o mesmo que está em você. Somos filhos da mesma maneira. É certo que oramos um pelos outros, mas juntos, vamos juntos falar com o nosso Pai. Eu não posso ir na tua frente, você não pode ir na minha frente, você não pode botar a mão na minha cabeça, eu não posso botar a mão na tua cabeça, porque nós somos iguais perante Deus, somos filhos, amém? Somos iguais perante Deus. Veja Efésios capítulo 4, mais sobre esse assunto, versículo 14, diz assim, para quê? Por que você precisa desse conhecimento? Porque você precisa ter os olhos do teu entendimento iluminado, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Além de menino, inconstante, não tem segurança de nada, levado em roda por vento de doutrina. Sabe o que é o vento de doutrina? É que vem e passa, igual o vento, vem e passa, o que está na moda. Há um tempo atrás, o que estava na moda era dente de ouro, não é isso? O profeta lá orava e os abençoados lá apareciam com dente de ouro. Depois veio o cai, né? O profeta orava
e o abençoado caía. Abençoados, isso é criancice, isso é meninice, ventos de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O versículo 15: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo. Vamos crescer em tudo, abençoados, naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? O pastor da tua igreja? O apóstolo? O papa? O pai de santo lá onde você deitou? Não, o cabeça, o teu cabeça é Cristo, Deus mesmo. E o versículo 16: do qual todo corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Mas se você tiver se submetido a esses fraudulentos, não vai ter operação. Por quê? Olha só, a religião é um sistema fraudulento, a religião que gera meninos. Se você se meter com a religião, você vai ser sempre um menino. E o menino, medroso. A religião forma meninos medrosos, tem medo do diabo. Eu conheço abençoados que não dormem em quarto escuro, porque tem medo do diabo vir. Olha que coisa terrível. E o Evangelho diz que lá na cruz, Cristo aniquilou o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que a morte de Cristo lá trouxe por consequência a destruição do diabo. O diabo foi destruído, ele foi aniquilado, não existe mais, ele não pode perdoar, abençoado. Você é um filho de Deus, os abençoados têm medo do fim do mundo. Imagina, um filho de Deus com medo do fim do mundo. O Evangelho diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, que todas as coisas estão seguras pelo poder da palavra do nosso Pai. Está segura. E se o mundo acabar? O que te importa? Você não é dessa pátria, nossa pátria é os céus, acaba aqui, vamos para lá, para a nossa pátria. Não se importe com isso, não tenha medo disso. Se o mundo vai acabar, se o mundo não vai continuar, tudo está debaixo do controle do nosso Pai. Tudo, Ele controla todas as coisas. Os abençoados com medo de pecado se metem com a religião, medo de pecado. Imagina, se na cruz Cristo aniquilou, Ele pagou o preço pelo teu pecado, você não tem pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz que Deus nos reconciliou com Ele mesmo, não considerando os nossos pecados. Ele não considera o que você faz de errado. Você vai colher aquilo que você plantar, mas Deus não considera como pecado. Pode ficar tranquilo. Medo de inferno, já viu crente com medo de inferno? E se Paulo nem fala disso, o Evangelho nem fala de inferno. Uma citação anterior lá no Velho Pacto diz que o inferno tinha sido criado para o diabo e seus anjos. Pelo que eu sei, o Filho de Deus não faz parte de nenhuma dessas duas categorias, nem diabo e muito menos filho do diabo. Imagina, abençoados, meninos que só sabem pedir. Já viu? Eu participei por alguns anos da religião, e a religião só me ensinava a pedir. Olha, me cura, me revela, me unge, me batiza. É uma verdadeira reunião de petição. Deus, me abençoe. Abençoado, Deus não vai te abençoar. Não vai. Por quê? O Evangelho diz, em Gálatas capítulo 3, versículo 9, que Deus já te abençoou juntamente com o crente Abraão, que lá na cruz ele cumpriu aquela promessa que ele fez a Abraão, em todas as famílias serão abençoadas juntamente com ele. Lá na cruz ele pagou o preço. Olha, querem fazer até troca com Deus. A religião ensina que você pode fazer uma troca com Deus. Malaquias 3,10, conhece? Trazei todos os dízimos e ofertas na casa do tesouro, o famigerado dízimo. Olha, o profeta lá atrás já falava, né? Quem é que pode dar alguma coisa a Deus e esperar alguma coisa de troca? Deus já te deu todas as coisas, abençoadas. Ele já te deu tudo que você precisa, sem você pedir, sem você merecer. Você já está reconciliado com Ele. O Evangelho diz que foi pela graça que Ele nos salvou, sem o nosso merecimento, não imputando em nós os nossos pecados, não dependendo das nossas obras, porque se fosse pelas obras seria a glória nossa, e a glória é sempre dele. Abençoados, cresça
cresça nesse entendimento. Não se submeta a esses homens, porque seria muito bom que esse crescimento fosse dado a todos. Mas esse crescimento, ele não vai chegar a todos. Todos são filhos. Os filhos estão aí, mas esse entendimento, quantos que passaram aqui nesse mundo, eu conheci muitos, não é isso? Pessoas fiéis a Deus, pessoas que amavam a Deus, pessoas lá com amor a Deus, com zelo de Deus, mas medrosas, pessoas com medo de doença. Nesses últimos dias aí, nós temos visto que o mundo está debaixo aí de uma pandemia, não é isso? Aí nós podemos ver abençoados que até então acreditavam em Deus, não duvidavam de nada, estão temerosos, abençoados, seja o que for, eu não sei o que é, mas uma coisa eu sei, Deus tem o controle dessa pandemia, nada sai do controle dele, e só irão partir aquele que ele quiser. Se não é para você ir, você não vai. Faça o seu procedimento, cumpra com as ordens dadas pelas autoridades, porque ela é uma autoridade dada por Deus, mas confie em Deus. Esse crescimento, abençoado, não vai chegar em todos. Veja Romanos capítulo 5, versículo 17, olha o que diz, 5,17, diz assim, porque se pela ofensa de um só, falando de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça não é somente a graça, é a graça em abundância, e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Olha, nós não sabemos quem são esses, que irá se cumprir aquele versículo em Hebreus capítulo 6, versículo 3, que diz que só se Deus o permitir. Nós não sabemos quem são esses. Nós louvamos a Deus porque nós entendemos. Nós louvamos a Deus que esse entendimento chegou até nós. Não sabemos quem vai ser. O nosso trabalho é que diz em Colossenses capítulo 1, veja aí Colossenses capítulo 1, versículo 28, veja o que diz o apóstolo Paulo aí, qual é o nosso trabalho em relação a todos os irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 28, ele diz assim, a quem anunciamos e admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem, todo filho, sem exceção, não sabemos quem é, perfeitos em Cristo Jesus. Todo filho é perfeito em Cristo Jesus, todo. Mas o conhecimento da graça, os olhos iluminados, só se o Deus o permitir. E para isso, você precisa ouvir o Evangelho da Graça. Porque se você for tardio e não quiser ouvir o Evangelho da Graça, você é um filho, você é um salvo. Mas Deus não vai permitir que os teus olhos do entendimento sejam iluminados e você saiba qual seja a perfeita, santa, agradável vontade de Deus na sua vida. Vai viver por aí debaixo da mão de homens maus e perversos. Vai viver por aí sendo roubado, levando no mínimo 10% do teu salário. No mínimo, porque eles pedem muito mais. Vai viver por aí submetido a homens maus e perversos que vão se meter no teu casamento, vão se meter na tua vida. Por quê? Você não tem conhecimento, você não quer se submeter ao que diz o Evangelho, à verdade do Evangelho, quer ficar submetendo às leis de Moisés. Então, abençoados, o nosso conselho a você nessa noite é que você entenda, que você cresça nesse conhecimento. Olha, uma coisa muito importante que nós gostaríamos de falar para você, para nós que temos esse conhecimento. Essa glória de ter ou não ter o conhecimento não é nossa, não dependeu de nós, porque Paulo diz, só se Deus o permitir. Veja aqui em 1 Coríntios capítulo 3, olha o que diz, agradeça a Deus, louve a Deus, porque você conhece, você tem esse conhecimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, diz assim, capítulo 3, versículo 1, diz assim, eu, irmãos, o apóstolo Paulo falando, não vos pude falar como espirituais,
Paulo, escrevendo uma carta a Corinto, diz isso: não pude falar com vocês como adultos, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Não é menino segundo o corpo físico, mas menino no entendimento. E diz o versículo 2: com leite vos criei, e não com manjar, não com alimento sólido, porque ainda não podeis, tampouco ainda agora podeis. Abençoados, uma igreja já formada de anos, o apóstolo Paulo não pôde falar para aqueles abençoados que eles eram predestinados. Paulo não pôde falar para eles que o diabo estava destruído. Paulo não pôde falar que não tem pecado na igreja, a igreja está sem pecado. Paulo não pôde explicar para eles que o nosso batismo não é o batismo das águas, é o batismo do Espírito, é o batismo lá da morte de Cristo. Por quê? Porque eles eram meninos. E o versículo 3: porque ainda sois carnais, meninos, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Versículo 4, olha o que diz o apóstolo Paulo, versículo 4: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou do pastor presidente, o outro diz, eu sou do apóstolo fulano, não, eu sou o pastor da minha igreja. Olha o que diz o apóstolo Paulo: porventura, não são os carnais? Não são os carnais? Versículo 5, pois quem é Paulo? Uma pergunta que eu gostaria de falar para você: quem é o pastor da tua igreja? Quem é o apóstolo da tua igreja? Por acaso ele é melhor do que você? Por acaso ele tem um espírito que você não tem? Talvez ele tenha estudado mais do que você. Então por que você também não estuda? Você prefere colocar a sua cabeça debaixo na mão desses homens? Diz o versículo 5, por quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelo quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? E o versículo 6, o apóstolo Paulo, que acaba de uma vez com a glória desses pastores corruptos, acaba com a glória desses apóstolos fraudulentos, desses homens maus e perversos, quando ele diz para a igreja de Corinto: eu plantei. Quem plantou? O apóstolo Paulo. Apolo regou, mas foi Deus é que deu o crescimento. Se você entende, abençoado, não foi porque o teu pastor explica muito bem, não foi porque a irmã de oração é muito consagrada, não é porque o profeta lançou uma profecia sobre a tua vida, não, foi Deus que deu o crescimento à sua vida, foi Deus que deu o crescimento no teu entendimento, assim que você se submeteu à verdade do Evangelho. E essa glória não é minha, essa glória não é sua, essa glória é de Deus, abençoados. Agradeça a Deus, seja grato a Deus, porque você entende, por Ele, para Ele, tudo dele. Não existe glória humana nesse pacto, não existe glória de homem nenhum. O teu pastor não tem nenhuma glória na tua vida. Aquele homem lá que botou a mão na sua cabeça, ele não tem glória nenhuma sobre você. A glória é de Deus. Ele é tanto dependente de Deus quanto você. Ele precisou ser abençoado por Deus tanto quanto você. O sangue que me comprou, foi exatamente o mesmo sangue que comprou lá aquele que bota a mão na sua cabeça, aquele que quer te batizar, aquele que te chama as minhas ovelhas. Essa semana eu estava assistindo um pastor e ele disse: agora eu gostaria de falar com as minhas ovelhas. Olha, por acaso foi ele que morreu lá na cruz para dar vida pelas ovelhas? Por acaso foi ele que sofreu aquela vergonha da cruz? Foi ele que teve as mãos furadas? Foi ele que derramou o sangue por você para te chamar de ovelhas dele? Abençoados, o teu pastor é Cristo, aquele que ressuscitou. Saia, cresça nisso, deixa de ser criança, para com essa meninice de estar se submetendo a homens aí. O teu pastor é Cristo, se submeta à verdade do Evangelho, porque só na verdade do Evangelho você vai ter uma vida plena e tranquila. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, o nosso último versículo, diz assim, e aqui nós terminamos, diz assim, olha, irmãos, Paulo falando com os irmãos, não sejais meninos no entendimento, não, abençoados, não, cresça, estude, procure, ouça, veja a quem você está emprestando o teu ouvido.
porque existem muitos mentirosos. Se tiver diferente do Evangelho da Graça, não empreste o teu ouvido, é anátema. Diz o apóstolo Paulo escrevendo a Gálatas, capítulo 1, versículo 6, 7, 8 e 9, diz que mesmo que venha um anjo do céu, olha como que a coisa é séria, mesmo que venha um anjo do céu e fale alguma coisa diferente do Evangelho da Graça, você pode chamá-lo de anátema. Olha, o que você está me falando é anátema, é maldição, não serve, não vai te levar ao entendimento, não vai te levar para o crescimento, vai te levar, pelo contrário, vai te levar para a escravidão, para homens maus e corruptos. Mas sedes meninos na malícia. Na malícia você tem que ser menino, não é isso? E adultos crescidos no entendimento, na mente, que no Evangelho da graça de Deus. Então é necessário que você ouça o quê? O Evangelho da graça, para Deus iluminar os olhos do teu entendimento e você crescer na graça e no conhecimento daquele que te salvou, daquele que te predestinou desde antes da fundação do mundo. Corra, saia fora desses lobos aí. Nós estivemos submetidos aí há vários anos, vários tempos, debaixo desses homens maus e perversos, que só queriam tirar a lã da ovelha. Olha, nós temos visto aí muitas reclamações nesses dias aí de pandemia, de pastores que correram, deixaram as ovelhas, porque parou o dízimo, parou a oferta, não é isso? Então não tem mais argumento, não tem, então o pastor correu. Por quê? Ele não é teu pastor, na verdade ele é um lobo que só quer o teu. Então, abençoados, nessa noite eu recebo que tudo está bem na sua vida, que você entenda que você não é mais um menino, você agora é um adulto, no entendimento, que essa palavra que você ouviu hoje, que te leve ao entendimento, que te leve a um crescimento na graça, no conhecimento do nosso Pai. A melhor semana para vocês, receba que tudo está bem.